Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 2. A lição hoje é muito simples, né? Nós vamos falar sobre o casamento em que Jesus estava presente e realizou o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Vocês estão vendo aí as bodas em Caná da Galileia. Como os irmãos sabem muito bem, Jesus era de Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Então, Caná da Galileia, ela ficava a alguns quilômetros de Nazaré, ela ficava próximo de Nazaré. Então, provavelmente, essas pessoas que estavam casando, elas eram conhecidas do Senhor, ou de Maria, ou de José. Eram pessoas, provavelmente, até mesmo próximas. Nós não temos certeza, nós só podemos conjecturar. Mas vamos lá. Diz aí a palavra do Senhor, no versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, 6 vasos grandes, de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada talha levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente, ou seja, encheram até o limite máximo. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio, observe bem isso, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, né? Ficaram ali não muitos dias, ok? Um alitote, lembra? Ficaram ali não muitos dias, uma afirmação com a negativa para dizer que eles ficaram ali vários dias, né? Isso é uma figura de linguagem. Mas vamos lá. Primeira coisa, irmãos, é que João ele tem essa característica de ficar falando dos dias. Vejam que ele, mais uma vez, ele vai começar aqui no versículo 1 do capítulo 2 de João, dizendo 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois de Jesus estar com os seus discípulos. Entendam que Jesus ainda não está com os 12 discípulos. Quantos discípulos Jesus tem aqui? Vocês lembram? Isso mesmo, 6 discípulos. Ele tem 6 discípulos, vamos lá. Ele tem 2 discípulos, que um tinha o nome de André, né? O outro provavelmente é João, o escritor. Contem comigo. André foi atrás de Pedro. Depois Pedro foi atrás, depois Jesus chama Filipe. Depois aparece Bartolomeu, que é Natanael. Aí nós não temos certeza, mas provavelmente pelos evangelhos não tem aqui. A conta aqui seria 5 mesmo. Mas provavelmente também Tiago. Mas o texto não fala. Então, entre 5 e 6 discípulos. Alguns vão acrescentar Tiago e vão dizer que ele tinha 6 discípulos. Tá bom? Então, às vezes a gente pensa, o que eu tenho falado para os irmãos, é que Jesus ele chegou, começou o seu ministério, escolheu os 12 e deu início à sua obra. E não foi assim. A obra de Jesus, ela começa com poucos discípulos,
com 6 discípulos, com 5, 6 discípulos, e os discípulos vão sendo agregados no decorrer do seu ministério. É claro que havia outros discípulos. Lembrem que quando Matias foi escolhido, no agregamento de pessoas que vêm até Jesus, que vão ser batizadas, o texto de Marcos vai dizer que Jesus batizava ali no Jordão, aí dá até ênfase, mas não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Então muita gente começa a se aproximar de Jesus. Marcos, que é um evangelho muito mais, vamos dizer assim, dinâmico, de mostrar o ministério de Jesus muito mais rápido, ele vai mostrar que as multidões, elas comprimiam tanto Jesus, que Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, deixem sempre um barquinho reservado, para quando a multidão me apertar, eu poder sair e ficar no barco, um pouco distante do povo, falando para eles, ensinando-os a palavra do Senhor, né, o Evangelho. Então, entendam, irmãos, que o ministério dele, com o tempo, o texto dos evangelhos vai narrar que Jesus passou uma noite orando e ali ele escolheu os 12. Mas aquelas pessoas já estavam com ele. Ele apenas vai afirmar que queria estar muito mais próximo e ensinar de uma maneira muito mais íntima e profunda esses 12 discípulos. Vejam aqui no nosso texto, que diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Interessante, né, que o texto ele já começa, João, ele já começa dando ênfase que ali havia uma pessoa muito importante naquele casamento, e a pessoa era a mãe de Jesus. Porque até agora, João, ele não cita em nenhum momento a mãe de Cristo. Ele não cita a mãe de Cristo, ele vai começar agora a trazer para o texto a família do Senhor. E aí nesse texto é um casamento, é uma festa, e aqui nós temos a mãe de Jesus presente. Alguns acham que a mãe de Jesus não era uma convidada especial, que talvez ela fosse até uma pessoa que estava ali para ajudar no casamento, ajudar a servir no casamento, ajudar a cuidar das coisas do casamento, porque um casamento naquela época, um casamento judaico, ele durava praticamente uma semana. Então os convidados iam chegando, chegava convidado no primeiro dia, chegava convidado no segundo dia, chegava convidado no terceiro dia, era muita gente, a festa era muito grande. Então já pensou, 7 dias de casamento, era a festa. Por isso que quando vocês vão ver aqui, eles falando sobre o fato, a mãe de Jesus, alguns acham que ela até servia, porque é ela quem percebe que o vinho acabara, e é ela que chega para Jesus e diz: olha, o vinho acabou. E ali diz que havia quantas metretas? Veja aí versículo, eu já estou adiantando algumas coisas, mas só para a gente, observe aí, aliás, quantas talhas? Verso 6, estavam ali 6 talhas, né? 6 recipientes, como jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Lembrem-se que os judeus, quando iam se alimentar, eles tinham a prática o quê? De se purificar, de lavar as suas mãos, tá? De cuidar dessa limpeza, porque isso fazia parte da tradição da lei. Então diz aqui o texto, eles usavam para isso. E diz mais o texto, eram 6 talhas, e cada uma das 6 talhas levava 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida de litro, de líquido, tá? De líquido. Cada metreta equivale a mais ou menos 32 litros. Então, se cada talha tinha 2 a 3 metretas, então em média 90 litros. Vamos arredondar para 100, para ficar mais fácil. Então, se tinha 6 talhas, e cada uma tinha de 2 a 3, 600 litros de água. Vejam, 600 litros de água vão ser transformados em mais ou menos 600 litros de quê? Será que era gente nessa festa? Era gente demais, não era? Você já imaginou 600 garrafas de vinho? Porque a garrafa de vinho que se vende hoje no mercado não tem 1 litro, né? Poucas, né? 750 ml, mas vamos dizer de 1 litro. O vinho tinha acabado e Jesus vai fazer algo tremendo. A gente vai entender isso aqui mais na frente. Mas vamos aos poucos.
Só para vocês terem ideia como a obra foi grande. Jesus foi convidado e Jesus foi. Diferentemente de João Batista. Observe que o ministério de Jesus, ele vai começar a ser percebido como um ministério totalmente diferente. Algumas pessoas vão se chocar com o ministério de Jesus, porque João Batista era nazireu. João Batista tinha voto de nazireado. João Batista não tinha o seu cabelo cortado. João Batista não bebia bebida alcoólica. João Batista, a sua alimentação era regrada. João Batista, ele era asceta. Ele não vivia no meio da sociedade, ele vivia no deserto. Ele era um camarada esquisito, vamos dizer assim, mas um esquisito santo, né? Para a glória de Deus, era o propósito de Deus na vida dele. Já Jesus Cristo, ele começa o seu ministério, e o ministério de Jesus é muito mais próximo do povo. O ministério de Jesus começa muito mais assim, indo às casas, entrando nas casas, participando dos eventos da sociedade, para começar a pregar o evangelho a todos. Abra sua Bíblia aí, deixe marcado em João 2, e abra sua Bíblia, por exemplo, em Mateus 11, 19, e vocês vão ver que há uma crítica sobre Cristo, justamente por causa disso. Isso, ele é chamado de glutão e beberrão, né? Em Mateus, capítulo 11, verso 19. É interessante, veja aqui, para o povo incrédulo, não importa o que você seja. Se um é asceta, ou seja, é afastado da sociedade, o povo fala. No versículo 18 diz: pois veio João, que não comia, nem bebia, e diziam que ele tem demônio. O povo é cruel, né? O povo é cruel. O povo é cruel. Isso fez me lembrar um colega meu, que ele disse se o pastor tiver um carro velho é porque não tem fé, ou é um mau administrador. Se tiver um carro bom é porque está roubando, né? Então, quem quer falar, fala de qualquer jeito. Eu sei que nós sabemos que existem pastores e existem mercenários, não é verdade? Mas aqueles que usam a língua para ferir, vão sempre ferir. Aqueles que são incrédulos, serão incrédulos. E eram incrédulos com João Batista e diziam: esse aí é um endemoniado. Esse cara come um gafanhoto silvestre, esse cara come mel, a roupa dele é esquisita, né? O cabelo dele, o jeito dele, a barba dele, enfim. Mas, olha o Filho do Homem, o Messias, o Cordeiro de Deus, que ele disse: esse aí é pior ainda, porque ele come, ele bebe, e dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Pecadores aqui são prostitutas. Mas a sabedoria, olha a resposta: mas a sabedoria é justificada por suas obras. As obras de Cristo iriam dizer verdadeiramente quem ele era, e as obras de João também iriam dizer, ou disseram quem ele verdadeiramente foi. Então, o que vai provar o que nós somos é o nosso testemunho, é a nossa vida, são os frutos da nossa vida, não é o que as pessoas falam, porque sempre vão falar, irmãos, e nós devemos ter, eu estava tentando dizer ontem aos irmãos: olha, se a gente for viver preocupado com o que os outros vão pensar da gente, ou vão falar, nós não vamos viver. E de um modo ou de outro, sempre vai ter alguém que vai fazer uma crítica a você, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa contra você, que alguma coisa em você vai desagradar a pessoa. Então você tem que ter consciência do que você é, do que você faz para a glória de Deus e da sua integridade. E Jesus está dizendo aqui: olha, a sabedoria será justificada pelas suas obras. Não importa o que eles falam, eles verão quem eu sou. Agora, muito cuidado, viu? Porque eles chamavam Jesus de beberrão, mas Jesus não era nenhum beberrão não, tá? Jesus não era nenhum glutão e nenhum beberrão. Ele apenas comia e bebia. Como assim comia e bebia? Ele participava da ceia, das refeições nas casas das pessoas. Ele participava, como participou de uma festa de casamento, e ele comia a comida que era oferecida. Ele aceitava isso com ações de graça, como nós vamos ver, era uma prática do Senhor. E ele bebia o vinho, mas bebia o vinho porque o vinho era a bebida natural dos judeus. Embriagava se tomasse muito, mas muito mesmo. Não é esse vinho industrializado que nós temos, mas ele embriagava se fosse tomado em grande quantidade. E a Bíblia condena isso. E o Senhor Jesus em nada pecou.
Então, se ele tomou vinho o suficiente para não gerar nenhum problema em relação à sua consciência, em relação às suas palavras, em relação aos seus pensamentos. Então, ele tomou regradamente, da maneira mais sábia que o homem pode tomar. Tomou como um judeu. Agora veja, nosso texto aí no capítulo 2. A mãe de Jesus estava lá na festa, Jesus também foi convidado. Não sabemos se Jesus chegou no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Provavelmente Jesus não chegou no primeiro dia. Alguns acham que Jesus chegando em Nazaré, ele foi, o texto vai dizer aqui, olha, Jesus também foi convidado. Aí alguns acham que esse convite, ele aconteceu quando Jesus chegou com esses discípulos em Nazaré. Então, quando ele chegou em Nazaré, ele soube do casamento, talvez pela sua mãe, não sei. Disse, foi convidado, foi. Seus discípulos também. Alguns fazem até alguma ligação com Natanael, porque Natanael é de Caná da Galileia. Bartolomeu, Natanael, ele é de Caná. Então talvez fosse até alguém próximo de Natanael que estava se casando. Veja, há muitas possibilidades que nós não vamos chegar num acordo, mas só para os irmãos entenderem. O Senhor foi convidado, seus discípulos foram convidados, e a pergunta é, por que não participar dessa festa de casamento? Por que não estar com as pessoas ali? Veja que Jesus vai participar da alegria de duas pessoas que estão formando uma aliança. E isso é tão importante para o Senhor, porque o relacionamento do casal é considerado, biblicamente falando, o relacionamento mais perfeito que pode existir entre duas pessoas. É o mais valorizado, ao ponto de que o próprio Cristo, ele se considera o noivo e a igreja a noiva. O próprio Deus se considera o esposo e o povo de Israel a esposa, lá no Antigo Testamento. O livro do profeta Oséias fala disso. Somente no casamento é que os dois se tornam uma só carne. Isso não acontece numa relação de pai e filho, isso não acontece numa relação de irmão com irmã. Somente no casamento, onde há uma aliança entre um homem e uma mulher, é que os dois se tornam uma só carne. E o casamento, ele é chamado de uma aliança assim como Deus tem aliança com o seu povo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso em Malaquias capítulo 2, onde a Bíblia vai dizer que Deus foi testemunha da aliança que tu fizestes com a mulher da tua mocidade. Malaquias, o profeta Malaquias vai falar sobre isso. Então vamos entrar aqui na questão do vinho, onde há muitos problemas. Veja que no verso 3 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí alguns podem querer usar isso aqui para se embriagarem com vinho. É claro que o vinho era um artigo, irmãos, indispensável de alimentação. No nosso costume aqui, nós usamos o suco, né? Como bebida, nós usamos o suco. É um alimento indispensável. A maioria dos nordestinos, dos brasileiros, usam suco. Sempre no almoço tem suco. A maioria das casas, né? Lá em casa a gente evita mais hoje em dia. Porque não faz tanto bem para quem tem problema de estômago. Então deve-se tomar uma hora depois, sei lá, uma hora antes, mas é comum, todo canto. Na casa da minha sogra é suco todo dia, né? E lá tem um pé enorme de limão, aí pronto, aí é que não acaba nunca, né? Então todo dia é suco toda hora. Mas você vai em Portugal é vinho. A cultura portuguesa, quem aqui já foi em Portugal, os portugueses costumam usar vinho. Por quê? Porque o país é pequeno, são poucos habitantes. Portugal tem de 10 a 12 milhões de habitantes apenas, e é da cultura deles porque eles produzem muito vinho. Então o vinho em Portugal é muito barato e faz parte da cultura deles. Na cultura do Senhor era comum usar o quê? O vinho. Ele mesmo vai dizer que é a videira. Então a uva, a videira, né, usar a uva para várias coisas, inclusive para fabricar o vinho, era comum para eles. Agora nós temos que ter algum cuidado, irmãos. Eu gostaria que vocês observassem que a Bíblia, ela diz que nós devemos ter algumas restrições ao uso do vinho. E aí serve para qualquer tipo de bebida.
O excesso sempre foi condenado. Eu queria que você começasse com alguns textos. Vamos abrir em Levítico, capítulo 10, verso 9. Levítico, capítulo 10, verso 9. E é o terceiro livro do Antigo Testamento. Levítico 10, 9. Interessante. O irmão leu um texto em que Deus está falando com os sacerdotes, com o sumo sacerdote Arão e com seus filhos. Olha a ordem do Senhor como é séria, irmãos, no versículo 9. Ele diz: vinho ou bebida forte, veja que não só era vinho, poderia ser qualquer outra bebida que eles conseguiam fermentar, né? Eu não sei se existia, não sei dizer a vocês, algum tipo de bebida destilada. Eu acredito que não, ainda eram bebidas fermentadas. Então, eles faziam as bebidas, e aqui olha, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações. Aí vocês vão ver que antes disso os filhos dele tinham morrido, porque tinha queimado o incenso com um fogo estranho. Os filhos deles morrem. Está aí, olha, versículo 1 tem Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E logo depois, no verso 8, o Senhor vem com essa ordem. Aí alguns acham que Nadab e Abiú estavam embriagados e não levaram a sério, não levaram em consideração a lei que o Senhor tinha determinado, como ele deveria ser adorado pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Isso é uma possibilidade, tá? Mas não se sabe. Por quê? Veja aí, por favor, no versículo 1 do capítulo 10 de Levítico, diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A pergunta é: por que eles trouxeram fogo estranho, se eles conheciam a maneira como os sacerdotes deveriam agir na casa do Senhor? Aí alguns acham que por causa da ordem que é enfatizada depois, talvez eles tivessem tomado vinho demais e não se preocuparam em zelar pelas coisas do Senhor. Veja que há uma restrição. Vá para Provérbios 31. Aí tem irmão que começa no cálice, depois ele está tomando no gargalo, né? Aí é complicado, né? Tem pessoas que não podem tomar porque são alcoólicas. Então já saíram dessa vida, e se começarem a tomar, podem cair novamente. Vão dar uma brecha muito grande. Tem pessoas que foram alcançadas pela graça, mas que no passado foram alcoólicas. Meu pastor foi alcoólico. Meu pastor, ele foi viciado em droga, pastor Gilberto, lá em Campina Grande. E o Senhor o libertou. E até hoje ele é pastor e é um servo de Deus. E ele não toca numa gota sequer de qualquer coisa que traga o sabor de algo que ele tenha tomado no passado. Ele não coloca nada. Nada. Só suco e água e acabou. Provérbios 31. Provérbios 31. Então é muito perigoso. Versículo 4 e versículo 5. Diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Olha aí, coisa interessante. Para que não bebam, podem marcar esse texto, e não se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. E aí ele segue diante aí, mas o principal é esse aqui. Eclesiastes 10, 17, vamos lá. Naquela época não existiam as medicações que nós temos hoje. E a bebida forte, ela servia para aliviar determinadas dores na época, determinadas enfermidades. Ela era usada para isso. Paulo manda Timóteo tomar vinho, por causa das suas muitas enfermidades. Então o vinho, ele pode ter um propósito terapêutico.
perigo é quando ele é usado apenas como lazer. Pode ser usado como lazer também, mas a questão é como, quando, quanto, onde. Esse é o perigo. Mas vamos lá. Eclesiastes 10:17 diz assim: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Veja só o que o autor está dizendo, que a terra é ditosa, a terra é feliz, é abençoada, quando o seu líder, quando o rei, que é filho de nobres, e os príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, ou seja, para se alimentarem, para se fortalecerem, para continuarem a batalha e não para se embriagarem. Vocês vejam que na nossa cultura isso é comum, né? A turma se junta, chega sexta-feira, é aquela agonia, o pessoal fica chegando e sempre usa uma desculpa, né? Vai ter um jogo aqui, aí se senta numa mesa para se embriagarem. Vão para um bar se sentar numa mesa para se embriagarem. E ali pode acontecer muitas coisas. Ali pode acontecer uma tragédia, ali pode ter gente armado, ali o camarada vai olhar para a mulher do outro, ou a mulher do outro vai olhar para o homem da outra, e pode ter uma confusão. Vocês sabem que onde tem o quê? Bebida, embriaguez, tem muita história, tem muito problema, tem muita confusão. Vamos para outro texto. Vamos para o último, Isaías 28:7. Hoje a gente tem a oportunidade de comprar também o suco de uva integral, né? Hoje é muito comum, muito bom por sinal. Mais barato do que o vinho, né? E faz bem à saúde, né? O suco de uva integral, vale a pena. A crítica aqui do Senhor, através do profeta Isaías, era em relação a profetas e a sacerdotes que não conseguiam cumprir com a vontade de Deus, porque viviam muitas vezes cambaleando, enchendo a cara, né? E no verso 8 ele diz: porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. E aí ele vai, olha, a quem pois se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Então ele está dizendo, aqueles homens que deveriam ser os homens mais maduros e mais sábios do meu povo, os profetas, os sacerdotes, eles estão cambaleando, eles não têm sabedoria. Então caminhemos, né? Então, mas voltemos lá para João capítulo 2. João capítulo 2, no versículo 3 que nós estamos lendo. Aí vocês veem que Maria, né, no versículo 3, ela chega, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aí, o problema é que essa resposta de Jesus para a nossa cultura parece ser uma resposta grosseira à sua mãe e desrespeitosa à sua mãe. Parece, mas não é. Olha o que ele diz. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Jesus não está dizendo aqui, olha, Maria, eu não tenho nada contigo. Ou seja, eu não estou nem aí. Não é isso que Jesus está dizendo. Prestem bem atenção. Quando ele diz mulher, que tenho eu contigo, observe que ele vai complementar. Ele mesmo responde: ainda não é chegada a minha hora. Provavelmente Maria esperava que Jesus fizesse ali um grande milagre, para que as pessoas pudessem crer nele. É como se Maria chegasse para ele e dissesse: meu filho, a hora é essa, acabou o vinho, o que é que você pode fazer? Você pode fazer algo extraordinário? Alguns pensam assim. E a resposta de Jesus dá a entender, irmãos, dá a entender que quando ele chama ela de mulher, e ele não desrespeita ela, muito pelo contrário, se vocês observarem em João mesmo, no capítulo 19, no versículo 26, ele vai usar essa mesma frase. No versículo 26 ele diz: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Quer perguntar, Rodrigo, alguma coisa? Do capítulo 2, versículo 4 do capítulo 2? Sim.
Sim, justamente, esse seu entendimento é maravilhoso, porque pelo próprio contexto você vê que Jesus não foi grosso com a sua mãe, e que sua mãe entendeu muito bem o que ele estava dizendo. O que Jesus estava dizendo a Maria, quando ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora, é que ele só poderia começar a realizar qualquer coisa dentro do plano determinado de Deus. Não era porque estava havendo uma necessidade naquele momento, e a sua mãe, que está lhe vendo ali como filho, chega para ele e coloca a situação, que ele vai começar. Ele começa quando Deus tiver determinado para ele fazer. E outra coisa, Maria precisava também entender isso. Maria precisava começar a se desvincular de que ele foi o filho nascido dela, criado por ela como filho, mas ele é o Senhor. Então isso vai até poupá-la de um sofrimento muito maior, embora ela sofra muito, né? Naquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele vai abordar essa questão do sofrimento de Maria como mãe de Jesus, essa relação de Jesus com a sua mãe. Mas nesse texto aqui, inclusive alguns acham que Jesus, com essa resposta, ele estava desejando que Maria não o visse mais apenas como seu filho, mas visse ele como Cristo, como o Messias, que ela já sabia, como o Cordeiro de Deus, e que ele precisava estar completamente ligado com a vontade do Pai, ele iria fazer a vontade de seu Pai. Vocês estão esquecidos quando ele tinha 12 anos, que ele foi lá para o templo? E ele disse, né, que estava na casa do pai dele. Então Maria precisava se desvincular dessa ideia de que o Senhor, sim, ele vai fazer a obra, ele vai fazer milagres, ele vai realizar sinais como Messias, mas no tempo de Deus. Ela deveria começar a vê-lo como Senhor. E Cristo sabia a hora exata de cumprir. Tudo já estava estabelecido. Abra só aí um texto, por exemplo, João capítulo 7. Não vou estar abrindo em muitos textos não, mas é só para nesses aqui que são os mais complexos. João capítulo 7. Veja que Jesus, ele entendia muito bem o que devia fazer na hora certa, conforme tudo que estava estabelecido nos decretos de Deus. João capítulo 7, versículo 6 e versículo 8. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Verso 8. Subi vós à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então ele sabia o tempo certo, quando agia, a hora certa, de acordo com o que o Pai tinha determinado. Lembre-se, ele é o Deus encarnado. Isso é maravilhoso. Então quando Maria diz, olha, acabou o vinho, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não se sabe quanto tempo se passou entre essa conversa de Maria com Jesus. O texto vai dizer logo, né? E quando ela disse, olha, faça tudo que ele vos disser, provavelmente ela estava ali até governando aqueles homens, liderando, olha, aqueles serventes, faça tudo que ele vos disser. Aí não se sabe quanto tempo, a Bíblia não fala, parece que tudo aconteceu muito rápido, né? Mas será que foi muito rápido mesmo? Não sei. Vamos lá, João 2, versículo 5, aí Maria diz, então ela falou, aliás, João narrando, né? Então ela falou, Maria, né, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria aqui, ela assume uma atitude totalmente submissa ao Senhor. Veja que ela entendeu o que o Senhor falou. É poder dizer, eu sou a sua mãe, você vai fazer o que eu estou lhe dizendo, rapaz, não é não? E logo lá naquela região, irmãos, filho não diz o que quer não, são os pais que decidem, até o casamento deles, naquela época, já faziam um acordo com a outra família, ainda quando eram crianças. Ainda bem que não fizeram isso com Daniela, né? Ainda bem que os bisavós dela vieram logo para cá. Se vocês não sabiam, minha esposa é árabe, né? Legítima.
Os bisavós dela vieram da Síria e de Jerusalém. Então, a bisavó dela veio para cá com o bisavô. Eles foram aqueles tropeiros que fazem parte da fundação de Campina Grande, na Paraíba, que andavam com aquelas mulas vendendo, né, aquelas coisas por essas regiões. E os árabes, né, eram árabes, não eram judeus, né? E aí a avó dela nasceu árabe. Eles falavam árabes, eles não falavam português, mas a avó dela nasceu, aprendeu português e se casou com um brasileiro, galeguinho dos olhos azuis. Já pensou? O avô dela é galeguinho dos olhos azuis, mas é aquele galeguinho sarará, aqui de dentro, né? Dos olhos azuis. Olha a mistura. Aí você vê um tio dela, o cara é um árabe de olho azul. Pode uma coisa dessa? Aí você vê o pai dela não entra nos Estados Unidos, não. Se ele chegar nos Estados Unidos no aeroporto, manda ele voltar na hora. Porque se você olhar para Bin Laden ou qualquer árabe daquele, com turbante, é o pai dela. O nariz de árabe, a barba de árabe, é um árabe. Olha para o irmão dela, é um árabe, né? Então, você vê a mistura, né? Então, graças a Deus, né, que que a gente vai vendo que naquele povo lá não decidiram, né? Ela não nasceu lá, porque já pensou se tivesse decidido o casamento dela lá, né? Olha, vai casar com um árabe, ela tinha que voltar e casar com um árabe lá, se tivessem mantido as tradições, né? Mas Deus é bom, né? Deus sabe o que faz. Aí eu brinco com ela, eu digo, talvez tu tenha casado com um judeu, isso, né? Então, eu não sei, né? Da minha descendência, né? Mas vamos lá, vamos caminhando. Então, quando ela diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, Maria está se submetendo ao Senhor. Irmãos, se Maria se submeter a Cristo, imagine nós. Aí você vê algumas igrejas que ficam ensinando as pessoas a dar ordens a Jesus, a decretar ao Senhor. Decreto, eu determino. Se a própria Maria se submete, faça o que ele vos disser, porque ela entendeu que ele iria fazer alguma coisa, como o irmão percebeu, pela palavra dela, ela se submeteu, mas ao mesmo tempo ela entendeu também que ele só iria fazer alguma coisa conforme o que? A direção do Pai, no tempo certo. E aí o que vai acontecer? Chega a hora dele fazer. Ele vai fazer o seu primeiro milagre. E que milagre, hein, irmãos? A questão aqui não é o vinho. Não é o vinho, não é porque eles estavam tomando vinho na festa. Jesus não está interessado nisso. Vocês podem observar que nesse casamento, a pessoa mais importante não é Maria, a pessoa mais importante não é o noivo, a pessoa mais importante não é a noiva, porque num casamento, quem são as pessoas mais importantes? O noivo e a noiva. Mas nesse casamento aqui todinho, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. Porque o texto vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 11, que com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. É ele que manifesta a sua glória e os seus discípulos passam a crer ainda mais nele como Messias do Senhor. Então vejam, verso 6, para a gente adiantar, por causa da hora. Aqui agora é só detalhe. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então tinha ali os vasos, né, eram 6, cada um cabia quase 100 litros, tá, de água. E o verso 7, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Observem essa palavra totalmente. Por que totalmente? Para ninguém depois vir com aquela conversa de que, olha, já tinha vinho ali dentro. Eles jogaram água, mas já tinha vinho dentro. Eles apenas acrescentaram mais água ao vinho, e aí depois vieram com essa conversa de transformar a água em vinho. Encha tudo de água até a boca. É água mesmo. Estavam vazias, o vinho tinha acabado. Encha os vasos com água e encha totalmente. Encha totalmente. E aí vocês vão ver no versículo 8. Então lhes determinou, ele ordenou, tirai agora. Por que ele ordenou? Porque já havia alguma expectativa. Aqueles homens percebiam que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias, o Cristo. Estavam esperando que alguma coisa diferente ia acontecer. E ele, com autoridade, ele diz,
ele determina: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O mestre-sala é a pessoa que é responsável pela organização, vamos dizer assim, geral da festa, né? E aqui, irmãos, no versículo 8, eles despejaram aquilo que estava nas talhas, da qual tinha quase 100 litros cada talha daquela, e esse conteúdo, quando era despejado, tá? O texto não diz onde o conteúdo era despejado, provavelmente fosse despejado em alguns recipientes para servir as pessoas. Então, ele tirava das talhas e despejava nos recipientes. E quando esse conteúdo, que era água, ou seja, água é formada, os estudiosos aí me ajudem, né? Disson aí que gosta disso, outros, os estudiosos que estão mais aí com a memória boa na química, né? A água é uma molécula de hidrogênio, é isso mesmo? Isso, H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, correto. Veja, quais são as moléculas do vinho? Não vou entrar nisso aqui não, mas as moléculas do vinho são totalmente diferentes das moléculas da água. Quem é capaz de modificar o átomo? Quem é capaz de modificar essas moléculas de água e transformar água em vinho enquanto está sendo derramada? Quem pode fazer isso, irmãos? Só Ele mesmo. Até o sabor foi diferente. O vinho dele é o melhor que tem, meu amigo. Não é o melhor que tem. O que ele faz é perfeito. Até o que ele fez não se compara ao que os homens já fizeram. Talvez não houve nenhum vinho feito por qualquer homem, por mais sábio que fosse, por mais conhecedor que fosse, por melhor que tenha sido as uvas, por melhor que tenha sido o conhecimento e a capacidade do indivíduo de fermentar essas uvas, de fazer lá para cá e fazer a coisa acontecer, e o vinho se tornar um bom vinho. Por mais que o camarada, com a sua inteligência e capacidade, ele fez isso de uma hora para outra, e aquilo com certeza foi o melhor vinho que já existiu, e não mais teremos isso aqui, pelo menos até haver uma restauração do novo céu e da nova terra, porque eu não sei como será no novo céu e na nova terra, mas ele diz: eis que eu beberei convosco, né, o fruto da videira no reino do meu Pai. E ele estava tomando vinho lá na ceia com eles, né? Talvez a gente prove, né? Provavelmente, né? Mas o que é mais importante aqui, e o que eu quero que os irmãos entendam, é o poder de Deus, é o poder de Cristo, a grandeza de Cristo é totalmente enfatizada nesse milagre. Esse é o primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre. Inclusive, irmãos, vão levar o mestre-sala, e o mestre-sala chega para o noivo, né? O dono da festa, tendo o mestre-sala, verso 9, provado a água, veja, provado a água, transformada em vinho. O texto faz questão de dizer, João estava lá, ele viu isso, tendo provado a água transformada em vinho. Que milagre tremendo! Que poder é esse, irmãos, que transforma água em vinho? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Que a gente vai entender que os sinais que acontecem no mundo físico, eles apontam para algo espiritual e para Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Não se apeguem à questão da água ser transformada do vinho, mas se apeguem àquele que fez essa obra. Porque, por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, mais na frente ele vai dizer, eu sou o quê? Quando ele ressuscitou Lázaro, mais na frente ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele transformou o vinho, ele está mostrando que ele é aquele capaz de transformar as nossas vidas, ou qualquer coisa, naquilo que Deus tem um propósito de realizar. Então o foco é sempre para Ele. Veja, a glória é para Ele. Jesus não transformou água em vinho aqui para o povo tomar vinho, não. Ele transformou, embora o povo tomou,
Ele transformou a água em vinho aqui para ser glorificado no meio do povo e o povo crer nele. O propósito aqui é ensinar o povo e levar o povo e revelar ao povo a sua glória. O propósito do texto é esse. Então vejam aqui, tendo o mestre Sala, verso 9, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, então ele não estava lá, na hora que Jesus fez o milagre, estava só os serventes e os discípulos e Jesus, ele não estava lá, ele não sabia de onde viera, pegou, deram um copo a ele, botaram no copo, ele tomou, e os serventes sabiam de onde vinham, eles chamam o noivo, verso 10, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. O que é que ele está querendo dizer? Quando se toma o vinho, ele está dizendo, olha, quando o povo já tem tomado o vinho suficiente, eles não vão conseguir mais identificar, se lhe der um vinho inferior, o quão ruim é esse vinho. Então serve logo o vinho bom, era comum nas festas, que era mais caro, depois servia um vinho mais fraco, um vinho mais barato, um vinho de uma qualidade inferior. Por quê? Porque as pessoas já estavam entorpecidas, né? Essa é a verdade. Muitos já tivessem até embriagados e não iam ligar mais com o que estavam tomando, se era do melhor, se era do pior. E aqui o mestre Sala, ele evidentemente não podia se embriagar, nem era aquela pessoa que estava cuidando das coisas. Ele prova o vinho, e quando ele prova o vinho, ele disse, como é que pode? Com certeza o noivo tinha colocado o melhor vinho, só que o melhor vinho do noivo não se comparava ao vinho que o Senhor tinha transformado. Mas lembre-se, a ênfase não é essa. A ênfase está no verso 11 e no verso 12. Com este deu Jesus princípio, ou seja, ele começa a realizar os seus milagres, os seus sinais a partir daqui. Com este ele deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Este foi o primeiro dos sinais. Essa palavra aqui é como se dissesse, essa foi a primeira semeadura. É de onde vem a palavra a original semeiam, né? O primeiro sinal é o semeiam, é a primeira semeadura, é o início daquilo que ele vai começar a fazer, né? Virão mais sinais com frequência. Os evangelistas mostram muitos sinais, João vai mostrar, mas um sinal tem um propósito. Um sinal é uma obra realizada aqui no reino físico para ilustrar um princípio no reino espiritual. Um sinal é algo feito aqui para nos levar a olhar para quem faz o sinal, para a glória dele. Não são esses sinais de mentira que a gente tem nessas igrejas aí, tá? Que são falsas igrejas, né? Então, como eu falei para vocês, no capítulo 6 de João, a gente vai chegar lá, não precisa abrir, a multiplicação dos pães nos direciona a atenção para ver Cristo como o pão da vida. Mais na frente você vai ver a cura do cego de nascença. No capítulo 9 de João, ele vai chegar lá e vai dizer, eu sou a luz do mundo. Veja, a cura do cego está relacionada a ele como luz do mundo. A ressurreição de Lázaro está ligada ao fato dele ser a verdadeira vida, de ser a ressurreição e a vida. E esse sinal aqui, irmãos, mostra também que ele é aquele que tem todo o poder, ele é o Senhor, ele é verdadeiramente o Messias. A atenção do casamento sai do noivo, sai da noiva e é colocada apenas no Senhor. Esse é o propósito dele. Ele é quem é o glorificado, ele é quem é o exaltado. Tudo aquilo que estava ao seu redor, o casamento, a festa, virou sombra quando ele realizou essa grande obra. Ele manifestou a sua glória, ou seja, não há limites no seu poder, no seu amor. Ele é cheio de graça, ele é cheio de glória. E veja, o final do milagre foi o fortalecimento da fé.
Aí esses comedores de farinha que estão por aí ficam fazendo milagres inventados para as pessoas acreditarem neles. Aí é lenço ungido, né? É fronha ungida, é vassoura ungida. Aí eu já disse, né? Se eles têm tanto poder, tá ali, ó, dá um passeio lá na restauração, no hospital. É muito fácil, né? Fazer milagre na igreja deles, com os irmãos ofertando de 5 mil, de 10 mil, queimando na fogueira, que eles não queimam, né? Na fogueira, eles queimam só os envelopes e os pedidos dos irmãos. O dinheiro eles tiram antes. Então o que acontece? Aí nunca vão lá vá na restauração, vá no IMIP, Hospital do Câncer. Está cheio de gente de câncer. Não é você que cura? Eles não dizem, vem aqui para você ser curado. Irmãos, está claro aqui. E quem faz a obra é quem? É Cristo. E Ele faz na hora que Ele quer. Se Ele quiser curar, meu amigo, Ele vai curar. Mas cura mesmo, cura e acabou. Ele não faz a cura, é aquela cura de meia pataca não, de meia colher não, né? Ele não faz aquela cura, curou, mas curou ou não curou? Quando Ele cura mesmo. Quando Ele cura mesmo. Quando o milagre acontece, e a glória vem para quem? Para Ele. Se acontecer um milagre aqui, porque o irmão orou, porque minha esposa orou, porque o irmão Flávio orou, a glória vai para Flávio? Vai para minha esposa? Vai para alguém? Não. Tem que ir para Cristo. O problema é que os homens, eles aproveitam e até inventam milagres para trazer glória para si mesmos, porque eles não querem glorificar aquele que tem toda a glória. O interesse deles é em suas próprias vidas. São pastores de si mesmos. Não estão interessados nas pessoas, no crescimento das pessoas. Então, meus irmãos, Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. Eu creio que o nosso Deus permanece o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Não esses milagres que vocês estão vendo por aí não, viu? Mas nós sabemos que Ele usa a oração e nos leva a orar, porque milagres ainda continuam a acontecer para que Ele seja glorificado. A conversão de alguém é um milagre, né? A cura de alguém pode ser um milagre, mas às vezes a gente fica tão fissurado nessa questão de cura, mas pode ser que Ele permita que a pessoa adoeça para tratar com a pessoa. E a maior cura na vida daquela pessoa não será nem a da doença, será do seu coração, será dos seus sentimentos, será da sua vida em relação com Deus. Às vezes a pessoa está doente por fora, está morrendo, mas Deus está curando ela por dentro. Vocês estão entendendo, né? A pessoa está se acabando ali, está morrendo, está com câncer, está enfrentando várias tribulações de enfermidades, mas Deus está trabalhando na vida dela. O Senhor está presente na vida dela e está tratando e pastoreando e cuidando da sua alma. Ele faz isso. Não necessariamente Ele tem que curar o corpo para dizer, eu estou aqui com você. Às vezes Ele não vai curar o corpo, porque o corpo será glorificado naquele dia. Isso aí já é uma promessa. Mas também Ele pode curar o corpo. Nós podemos orar por isso, sem problema nenhum. Se for a vontade dEle, Ele vai fazer. Como nós não sabemos qual é a vontade dEle nesse sentido, nós oramos e pedimos para Ele fazer. Não é verdade? Mas Ele se responsabiliza por tudo isso. Amém, meus irmãos? Então que nesta noite nós saímos daqui alegres por saber que o nosso Senhor, Ele é cheio de glória, né? E Ele é poderoso para fazer muito mais, como diz Paulo em Efésios, do que pedimos ou pensamos. Ele é aquele que transforma a água em vinho, Ele é aquele que transforma pecadores em santos, Ele é aquele que transforma pessoas que não têm nenhum valor diante da sociedade em homens de Deus, em mulheres de Deus. Ele transforma nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso coração, nossa vida por completo, nossa família. Ele é poderoso para isso.